Olá a todos, nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, programa que entende que somos todos espíritos somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivânia Lima. Eu, Miriam Lúcia. Bem-vinda, Miriam. Obrigada. E hoje nós aproveitamos para falar do nosso trabalho que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, no Grupo Espírita Alta de Souza, que é na Rua Força Pública 268. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a espiritualidade dos animais, é só acessar o nosso site, que é marcelbenedetti.com. Para aqueles que quiserem também o tratamento à distância, que nós fazemos o tratamento à distância, é só mandar um e-mail para a gente no marcelbenedetti@terra.com.br. Mandem dizendo o nome do animalzinho, a raça, o motivo do tratamento, o nome do tutor, o endereço que nós vamos responder, né, dando as instruções de tratamento. E a gente também agradece a TV Web Luz, que nos recebe sempre com tanto carinho aqui para fazer esse programa. Então, nosso agradecimento especial em nome dos nossos irmãos animais também. Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vegetarianismo, aproveitando a presença da Miriam, que é nutricionista, nossa companheira da rádio também, nossa companheira aqui do grupo, né? E para a gente poder falar um pouco sobre vegetarianismo, a visão material, a visão espiritual, né? Dentro de Kardec, o que os espíritos nos falam a respeito disso. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ivani, é um prazer estar aqui pela primeira vez, espero que eu possa voltar várias vezes, né? E vegetarianismo é um tema bastante discutido, mesmo dentro da doutrina espírita, né? E os espíritas mesmos, normalmente, eles às vezes atenuam muito essa situação, né? Por não aceitar o vegetarianismo. E eu acho legal a gente começar falando de uma questão bastante polêmica, que é a questão 723 do Livro dos Espíritos. Né? E a gente deixa claro, né, Miriam, que a questão do vegetarianismo a gente entende que cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento, que não é nada uma imposição, mas eu acho que a obrigação da gente, enquanto espíritos encarnados e espíritas, né, principalmente, é tentar conscientizar um pouquinho, da mesma forma que fizeram com a gente, né? Com certeza. Alguém também, numa palestra, já conscientizou a gente sobre isso. Então a gente vai para a questão 723 do Livro dos Espíritos, que diz assim, a pergunta de Kardec. A alimentação animal, com relação ao homem, é contrária à lei natural? E essa é a resposta dos espíritos. Em virtude de vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Em obediência à lei de conservação, o homem tem o dever de preservar sua saúde e suas energias, para cumprir a lei do trabalho. Deve alimentar-se, pois, de acordo com as exigências de sua organização fisiológica. Nós vamos, né, desmembrar essa questão que é tão importante, né, Miriam? Eu acho que começa quando ele fala, alimenta a carne alimenta a carne. Na verdade, quando ele coloca isso, ele quer dizer que assim, a matéria alimenta a matéria e não necessariamente a carne. Né? Lembrando que somos todos espíritos encarnados, vivemos no mundo material e que nós precisamos para o nosso corpo físico de algo para se alimentar e não necessariamente a carne, né? Senão ninguém vive de luz, né, Miriam? Não tem jeito. Ainda a gente não vive de luz ainda. Não, eu acho importante essa questão. Aliás, tudo que está no Livro dos Espíritos é importante, né, Miriam? Mas, assim, essa questão do vegetarianismo, que é polêmico até hoje. Aliás, tudo que diz respeito aos animais acaba virando uma polêmica e não deveria ser. Porque Kardec é claro, e a ciência depois só vem provar tudo, né? E a gente percebe aqui que ele fala de uma organização fisiológica, mas aí em nenhum momento ele fala que há necessidade da matança, que há necessidade de se comer, né, um outro ser vivo. Claro que compreende-se, né, de que às vezes pelo nosso mundo inferior isso é um pouco difícil de mudar de uma hora para outra. Um dia vai mudar, né? Vindo como matéria, né, como a gente falou, a carne nutre a carne, a gente tem, e ele fala da lei de trabalho, da lei de trabalho e conservação. Ele deixa bem claro que
A gente tem que, assim, se alimentar para a gente manter o nosso corpo físico íntegro, para que a gente possa trabalhar e que a gente possa se conservar o nosso corpo físico. Hoje, a ciência, e a gente vai falar de umas curiosidades interessantes da ciência, que até aí a gente estava em 1857, a ciência prova que a dieta vegetariana é a melhor, tanto para o nosso corpo físico, porque a gente vai melhorar essa conservação, a gente vai trabalhar a nossa saúde, como para o nosso trabalho. Então, a gente mantendo a nossa saúde, a gente vai conseguir manter a lei de trabalho. Né? E ele coloca uma coisa bem interessante, de acordo com a constituição física. Nós, humanos, nós temos um intestino muito longo, diferente dos animais, dos carnívoros, que têm um intestino mais curto. Então, essa digestão desta carne, para os carnívoros, é muito mais rápido. Para os humanos, não. Então, fica durante muito período ali do trato digestório, onde vão produzir substâncias que aumentam riscos de câncer, principalmente de cólon e de estômago. Isso a ciência vem provando, né? O que as pessoas não entendem é que eles acham assim, todo vegetariano ele vai ser perfeito, evoluído. Não é bem a verdade, né? A gente sabe que faz parte da nossa evolução. Tanto Hitler era vegetariano. Né? Hitler sempre tem essa questão, Hitler era vegetariano, o Chico comia carne. Mas a questão é assim, quando nós nos tornamos vegetarianos, isso eu já vi pessoas que me falaram, me contaram que eram vegetarianas e que depois que começaram a comer carne de novo, aumentou a agressividade dela. Então, assim, quando a gente se torna vegetariano, a gente diminui essa agressividade, que fica muito mais fácil até para a gente progredir para a nossa evolução. Porque quando nós somos menos agressivos, nós vamos tentar controlar a nossa agressividade para não agredir o outro. Né? Não, sem dúvida, a gente vai conseguir falar sobre tudo isso de acordo com a doutrina, né, amiga? Que... Com certeza. Não se fala nada sobre os animais, não se fala nada sobre vegetarianismo. Fala-se, né? Mesmo que de forma subentendida, mas está lá. E né? que as pessoas muitas vezes colocam, né? Então, a carne nutre a carne. Não exatamente a carne, mas a matéria nutre a matéria e não necessariamente a carne. Exatamente. Tanto que na próxima questão, que logo em seguida, né, eu acho que as pessoas nem essa questão 723 esquecem de 724. E nessa questão 724, Kardec é claro, é meritória a abstenção de alguns alimentos, animais ou qualquer outros, como expiação? E a resposta de Kardec, a resposta dos espíritos, perdão, é assim. Sim, desde que em benefício de outras pessoas. Mas Deus não vê mortificação onde não haja privação séria e útil. Eis porque dissemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. É forte isso, né? Isso é. Ou seja, também não adianta ser vegetariano, mudar a alimentação, mas se não mudar o espírito, né, amiga? Porque assim, quando você se torna vegetariano, uma coisa que eu observei, que eu aprendi também, você começa a olhar com outros olhos outros seres, né? Então, como nós entendemos que os animais são espíritos em evolução, que sofrem, que têm medo, que têm dor, e que para eles chegarem até a nossa mesa, eles sofrem, queira ou não, é um tipo de crueldade, apesar de hoje eles falarem desse abate humanitário, né? Então tinha que ser humano. O humano inventou isso, que vai ser, você vai diminuir o estresse do animal na hora do abate, mas é um estresse sim, porque o animal percebe que está indo, que vai ser abatido. Imagine você ser cuidado durante um tempo, onde você recebe vacina, alimentação, as pessoas te cuidam com todo carinho, e de repente você é colocado num corredor onde você vai para o abatedouro sem dó e nem piedade. E isso que as pessoas não entendem, que os animais são espíritos, sentem, e quando você se torna vegetariano, você começa a olhar com outros olhos esse tipo de atitude, né? Eu, como profissional nutricionista, não posso e não posso dizer, seja ou não vegetariano, você é obrigado a comer carne ou não, mas eu posso dizer, como espírita, hoje dizendo como espírita, mas como profissional, quais são as complicações e os benefícios disso. E hoje nunca se discutiu tanto vegetarianismo desde que eu me formei, e onde as pessoas realmente estão mudando a alimentação, e hoje existe até uma campanha que o governo do estado de São Paulo apoia, que é a Segunda-feira Sem Carne, que é uma campanha que fala que não é só, que são pelos animais, pelo planeta e pelo meio ambiente.
né? E por você também. Porque às vezes eu brinco, às vezes a gente tem que ser um pouco egoísta. Porque na medida que você diminui o consumo de carne, você diminui o risco de doenças, inclusive cardiovasculares, diabetes, ajuda o planeta. E foi feita uma pesquisa ultimamente que você consegue, quando você consome mais fibra, ou seja, quando você consome uma dieta vegetariana, você controla a pressão. Então existem vários estudos e que provam que a dieta vegetariana é o melhor benefício para a saúde. Inclusive entidades que são reconhecidas mundialmente em que associam a dieta vegetariana à melhor saúde. A gente percebe, né, que na época de Kardec, em 1857, muita coisa não tinha saído ainda, não tinha se criado nem os antibióticos, né, muita coisa. Por exemplo, até o final do século XIX, as enfermidades eram tratadas pela medicina com laxantes, né? Não, imagine, todo mundo ficava doente e tomava laxante. Hoje, para nós, é um absurdo, mas a medicina não tinha avançado, né? Eu acho que a única coisa antes do Livro dos Espíritos que saiu foi a anestesia, que foi em 1842, né? Graças a Deus. Imagina o sofrimento. Quer dizer, a gente sabia que tipo de anestesia, que é aquela pancada que eles davam na cabeça, ou se era uma anestesia normal, né? Bom, se eu era daquela época, eu também não quero lembrar, não, sinceramente. A tabela periódica foi descoberta só em 1869, que foi, né? Muita coisa saiu depois, né? O microscópio, que foi criado em 1881. O raio-x, que foi inventado em 1885. Os antibióticos foram no século passado, né? Que foi inventado em 1928. Nossa, imagina. Foi bem depois ainda. Então, imagina se falar de vegetarianismo, de alma dos animais naquela época. Não tinha condições mesmo, né? Não, mesmo porque eles não entendiam, né? E apesar que muitas pessoas naquela época não deviam consumir tanta carne porque era cara, a não ser que eles criavam os animais, né? Então, imagine... Aí você vê, o Pasteur descobriu muito depois o antibiótico, né? Eu trabalho hoje no Instituto de Infectologia e em 1880, que foi inaugurado, e já existiam várias doenças infecto-contagiosas. Hoje é o contrário, a gente não morre de doenças infecto-contagiosas, com exceção de algumas doenças. Mas a maioria são as doenças não transmissíveis, né? Que é a obesidade, a doença cardiovascular, o diabetes, que está associado com uma alimentação errada. Naquela época era muito diferente, então eles não conheciam, né? E a gente percebe, né, que até na medicina para humanos, no caso de um diabético que tenha um problema renal grave, né, uma insuficiência renal crônica e grave, pelo menos no caso, né, que eu tinha na família, a primeira coisa que foi tirada foi a carne vermelha. Foi a carne. E a explicação foi que a carne tem muita toxina, junta com a toxina renal do rim, que não funciona direito por causa disso, né? Aí vira uma bomba. E o tratamento para animais é a mesma coisa. Para quem tem bicho e sabe, né, que principalmente gato, que tem muita insuficiência renal, a primeira coisa que a veterinária tira é a ração convencional, que tem carne vermelha, e passa a dar uma ração renal própria, né, para aquele tratamento. Se come comida, tira imediatamente. Então a gente vê, né, amiga, que até nessa parte a gente acaba tendo que mudar a alimentação, nem que seja de forma obrigatória, né? Você pode ver que a partir de 1900 que começou a se estudar mais sobre a relação dos alimentos e os nutrientes, apesar de Hipócrates, que é o pai da medicina, já dizer que faça do seu alimento seu remédio, lá atrás, bem antes de Jesus, mas demorou muito só agora que a gente foi entender, né? Então, assim, depois de muitos estudos, muita coisa que a gente agora, hoje, consegue associar e verifica. E como a gente já falou, né? Nunca se falou tanto de vegetarianismo, de dieta, de restringir a carne, que realmente faz mal para as pessoas, né? E como espírito, a gente vê esse lado dos animais que tem espírito, que sofre, que sente dor. Eu vejo alguns relatos de algumas pessoas que contam que criam gado, que sentem, quando o animal vai para o abate, ele sente a dor do animal, ele sente. Muitos vão com lágrimas nos olhos. Então as pessoas não... Às vezes porque é muito mais fácil você chegar no supermercado e pegar o que está lá no balcão, né? Porque a alegação das pessoas, não fui eu que matei, então não tem problema, né? Mas as pessoas têm que olhar por este lado, né? Então, quando eu compro o produto piratizado, eu também não vendi a droga, mas eu comprei, né? Sem dúvida. Então, assim, é uma coisa que as pessoas têm que começar a olhar. A gente trabalha isso, que você não vai ser vegetariano e virar santo de dia para a noite, mas que você, a partir do momento que você começa a olhar com outros olhos para os outros seres
que só estão em estágios evolutivos diferentes. Não são, assim, porque o homem se diz muito superior, né? A gente vê os espíritos falando, não, o homem é um ser à parte. A única diferença dos animais é que ele pode reconhecer a Deus. Mas os animais reconhecem a si, são indivíduos, né? São indivíduos, e eles não reconhecem a Deus. Não tem essa diferença de não sabe diferenciar o que é bem ou mal. Uma coisa que o homem já sabe e reconhece a Deus. Para os animais, nós somos deuses, e deuses muito cruéis, né? Muitas vezes, né, Miriam? E a gente vê aqui na questão, no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 14, no item 4, ele diz assim: acontece com os homens, em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Mas aquilo que a imprudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhe pesa. É muito interessante isso e muito para a gente parar para pensar, né, Miriam? Porque você vê que em um texto tão pequeno dessa parte fala muita coisa, que a gente passa, né? O que ele quer dizer com a infância, com a adolescência, né? A madureza, ele está falando do nosso espírito. Nosso espírito. A gente tem que passar por várias fases, por isso que a gente reencarna e reencarna, para a gente poder aprender. E hoje chegou o momento de a gente começar a olhar com outros olhos esses irmãos. Né? Não, sem dúvida, a gente passou sim por essa fase de animalidade. Ou seja, a gente deveria saber o sofrimento pelo qual eles passam. Né? Não ter esquecido, né? E não ter esquecido. Isso é uma parte, né, que Deus nos dá o esquecimento, mas eu acho que é uma coisa que a gente deveria pelo menos pensar e tentar analisar de uma forma um pouco mais clara e com bom senso, né, que a gente passou sim. O espírita que sabe que nós passamos por essa fase de animalidade deveria no mínimo tratar um pouco mais de respeito. Né, a gente entende a questão da alimentação que leva um tempo. Mas a questão dos maus tratos é realmente um absurdo. Um absurdo. Né? E, assim, vindo de espíritas é inaceitável, né? E mesmo porque a gente carrega esses erros milenares, né? Então, se a gente carrega esses erros milenares e hoje nós estamos num planeta como o planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, é porque a gente tem muito ainda que acertar, né? Muito. Então, hoje, se pelo menos eu conseguir mudar a minha alimentação, mudar o meu modo de ver o outro irmão, eu vou conseguir entender melhor as outras pessoas, né? Então, é uma questão de reforma íntima. Isso que a doutrina espírita, para muitas pessoas, elas acabam deixando ou ignorando, porque assim, ela faz com que você se volte para você mesmo, e você comece a se olhar, e quando a gente olha para os nossos erros, é muito mais difícil da gente trabalhar, né? Não, eu tenho uma amiga que ela fala que é muito difícil ser espírita, que ela não é espírita por causa disso, que é muito difícil um tempo. Mas a questão dos maus tratos é realmente um absurdo. Um absurdo. Né? E, assim, vindo de espíritas é inaceitável, né? E mesmo porque a gente carrega esses erros milenares, né? Então, se a gente carrega esses erros milenares e hoje nós estamos num planeta como o planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, é porque a gente tem muito ainda que acertar, né? Muito. Então, hoje, se pelo menos eu conseguir mudar a minha alimentação, mudar o meu modo de ver o outro irmão, eu vou conseguir entender melhor as outras pessoas, né? Então, é uma questão de reforma íntima. Isso que a doutrina espírita, para muitas pessoas, elas acabam deixando ou ignorando, porque assim, ela faz com que você se volte para você mesmo, e você comece a se olhar, e quando a gente olha para os nossos erros, é muito mais difícil da gente trabalhar, né? Não, eu tenho uma amiga que ela fala que é muito difícil ser espírita, que ela não é espírita por causa disso, que é muito difícil um tempo. Mas a questão dos maus tratos é realmente um absurdo. Um absurdo. Né? E, assim, vindo de espíritas é inaceitável, né? E mesmo porque a gente carrega esses erros milenares, né? Então, se a gente carrega esses erros milenares e hoje nós estamos num planeta como o planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, é porque a gente tem muito ainda que acertar, né? Muito. Então, hoje, se pelo menos eu conseguir mudar a minha alimentação, mudar o meu modo de ver o outro irmão, eu vou conseguir entender melhor as outras pessoas, né? Então, é uma questão de reforma íntima. Isso que a doutrina espírita, para muitas pessoas, elas acabam deixando ou ignorando, porque assim, ela faz com que você se volte para você mesmo, e você comece a se olhar, e quando a gente olha para os nossos erros, é muito mais difícil da gente trabalhar, né? Não, eu tenho uma amiga que ela fala que é muito difícil ser espírita, que ela não é espírita por causa disso, que é muito difícil um tempo.
Mas a questão dos maus tratos é realmente um absurdo. Um absurdo. Né? E, assim, Vindo de espíritas é inaceitável, né? E mesmo porque a gente carrega esses erros milenares, né? Então, se a gente carrega esses erros milenares e hoje nós estamos num planeta como o planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, é porque a gente tem muito ainda que acertar, né? Muito. Então, hoje, se pelo menos